Olá a todos, espero que todos estejam bem. Quem consegue que fique em casa, por favor. Quem precisa sair, que saia de máscara. Tome muito cuidado, lave bem as mãos, todos os cuidados que os entendidos da medicina pedem. Não descuidem de maneira alguma para que todos fiquem bem, que a gente consiga caminhar aí nas nossas aulinhas, nossos aprendizados. Hoje a gente vai falar sobre. Vai continuar falando no capítulo 6 da parte 2 do livro dos Espíritos, tá? Esse capítulo tem vários subtópicos, e hoje a gente vai falar sobre as relações além túmulo e a afetividade, simpatia entre os espíritos, tá bom? A primeira pergunta, acho que é 274, ela começa esse pedaço, né, do capítulo perguntando sobre se existe uma hierarquia entre os espíritos. E a resposta é que existe. Há uma hierarquia de poder entre os espíritos. Então, tem espíritos que têm mais poder, são mais poderosos que outros. E a pergunta seguinte, acho que é, na verdade, 74A, é se os espíritos inferiores, que estão inferiores aí nessa escala de hierarquia, se eles conseguem resistir ao poder dos espíritos superiores. E a resposta não. É que essa hierarquia é irresistível. E aí até os espíritos, às vezes, eles são bem diretos, né, com Kardec, bem firmes, assim. E a resposta dessa 274A é a seguinte. Eu disse, irresistível. Tipo assim, para de me perguntar, é irresistível. E ponto. Né? Acho que é bem interessante, é bem engraçado. Mas o que eu entendo dessa hierarquia ela é uma hierarquia de poder, acho que talvez poder, não sei se seria a palavra mais adequada, né, para esse assunto, mas a gente tem um vocabulário talvez limitado, e é essa palavra que é utilizada, mas é uma ascensão, tá? Sobre os espíritos superiores, tem uma ascensão sobre os espíritos inferiores, assim. Então, os espíritos mais evoluídos, que estão mais acima, né, nessa hierarquia, eles conseguem ter essa ascensão, ter esse poder, ter essa interferência, né, em cima dos espíritos menos evoluídos, tá? Isso acontece principalmente porque os espíritos mais evoluídos, eles têm conhecimentos e eles já passaram, né? A gente já disse, né, que os espíritos, Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, então não existe nenhum espírito que já nasceu perfeito, todos passam pelo caminho da evolução, e imagina que um espírito mais evoluído, ele já passou por tudo aquilo que o espírito menos evoluído está passando, então ele já aprendeu tudo aquilo que precisa ser aprendido, e nesse sentido, ele sabe né, como que é o melhor caminho, como que deve ser feito para fazer o melhor para todos, assim, no intuito, né, de desenvolver melhor aí a todos. Então, esse poder irresistível, eu acho que está muito ligado ao conhecimento e à experiência, que ela é superior, esses dois itens são superiores, não tem como aos espíritos menos evoluídos. Então, não tem argumento, né? Então, imagina o seguinte: o espírito menos evoluído fala, eu quero fazer X coisa. Aí o espírito mais evoluído fala, não, você não pode. Tô dando um exemplo bobo, tá? Mas só pra assim, você não pode fazer isso. Mas por quê? E daí todos os argumentos do espírito mais evoluído, espírito superior, eles vão ser eloquentes, vão ser diretos e não vai ter como a gente questionar assim. Porque ele já passou por isso, ele sabe como é, ele sabe qual que é o melhor. Então é nesse sentido que eu acho que é esse poder. E também no sentido de todo o domínio, né? De todo o conhecimento e domínio da, da energia, do que a gente chama de fluido cósmico universal. Então, como trabalhar ele, né?
em favor do bem, em favor da evolução de todos, tá? E essa hierarquia, ela é baseada só nos méritos morais, tá? Ela não tem nada a ver com méritos materiais. Eu acho que isso talvez já esteja claro pra gente, mas para reforçar mais uma vez, e isso é dito aqui nesse capítulo do Livro dos Espíritos, que não importa se você em uma vida foi um servo, ou se você foi o patrão, ou se você foi um general, ou se você foi presidente, ou se você era milionário, bilionário, nada disso importa. O que você é numa vida material vai importar para essa ascensão, para essa hierarquia dos espíritos, porque o que importa é quem você é. A sua evolução moral, sua bondade, o seu como você é uma pessoa, um espírito mais evoluído nesse sentido, tá? Em questões morais. Então, por isso até que tem aquela passagem, né, de Jesus que é dito que os humilhados serão exaltados, né? E que aquele que se exaltar será humilhado. Essa passagem deixa muito claro alguns dos atributos de um espírito evoluído, né? Não todos, mas alguns deles é a humildade, a, o foco na paz, né? Ser uma pessoa pacífica, né? E não necessariamente passiva, mas pacífica. Então você não querer de forma alguma se exaltar acima dos outros, ter a sua ascensão acima dos outros. Então, o livro dos Espíritos até cita o exemplo de que muitas vezes o servo, né, pode ser um espírito mais evoluído do que o patrão, porque o servo humildemente aceitou a sua posição e fez tudo como ele podia fazer de melhor, sendo um servo, e muitas vezes o patrão ele usa o seu poder que ele tem acima do servo, porque ele, né, que paga a vida, vamos dizer assim, né, tudo que o servo precisa para viver, ele que permite a vida do servo continue sendo como é, e ele usa todo esse poder em cima do servo para obrigá-lo a fazer coisas, ou qualquer tipo de ascensão que você use o poder, o seu cargo, o seu crachá, seu dinheiro para exaltar em cima de alguém e humilhá-la, isso mostra como você não é evoluído. E todas as vezes que você pacientemente, humildemente, entende a sua posição e faz o melhor que você consegue nessa posição, gerando o melhor benefício para todos, você é uma pessoa que tem uma evolução moral maior. Então, tudo que acontece aqui na Terra é passageiro. A vida verdadeira é a vida do espírito, né? Isso a gente já comentou. Então, o que a gente pode vir a sofrer aqui na Terra às vezes é um grão de areia perto do deserto que é a nossa, vamos dizer assim, né, da imensidão do deserto que é a nossa existência. Então, nesse sentido que o que a gente sofre aqui, às vezes, muitas vezes, com certeza, na verdade, é o pão de cada dia que a gente pede na nossa oração para o nosso desenvolvimento, nosso amadurecimento, nossa evolução, para que a gente se torne pessoas melhores, tá? E daí, mudando um pouquinho, né, o foco dessa parte desse capítulo, Kardec pergunta se os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros, se está tudo junto e misturado. E a resposta dos espíritos é sim e não. Então, ele fala que eles se veem, mas eles se distinguem um dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos, unidos pelos laços de simpatia e os fins que visam. Então, o que ele diz é algo... É como se o mundo espiritual fosse um só, assim. Eles se veem, sim, mas eles se distinguem, eles sabem quem são
os bons e quem são os não tão evoluídos ainda, né? Então, os espíritos conseguem saber, e isso é muito mais nítido, na verdade, quando a gente deixa a matéria, tá? Então, eles falam assim, formam grupos, né, pelos laços simpatias e os fins que visam. Então, os espíritos que querem o bem, que querem desenvolver o bem, o bom, eles se unem com os espíritos que são afins. E uma vez que os espíritos que visam a maldade, visam gerar, né, a tristeza e a maldade no mundo, eles vão se reunir também e formar esses grupos. E acho que nesse sentido que às vezes a gente lê um romance espírita e tem lá descrito que a comunidade, né, ou a cidade espiritual dos bons espíritos, enfim. É um pouco e não é, porque os espíritos vão estar reunidos daqueles que estão próximos de si, seja em qual localidade física, né, como se a gente pudesse falar, chamar assim, eles estejam, tá? Mas todos eles estão, sim, no mesmo plano, mas eles podem se agrupar conforme aí a sua simpatia, né? Conforme o que eles têm vontades ou não têm vontade. Uma pergunta, e daí delimita um pouco mais ainda, né, esse espaço, vamos dizer, físico no mundo espiritual, é até engraçado falar isso, eu não consigo falar de outra forma, se os espíritos bons, eles podem ir a todas as partes, então eles têm a capacidade de ir e vir, o direito de ir e vir, eles conseguem usufruir desse direito plenamente. Mas os espíritos ainda imperfeitos, ainda em evolução, eles não têm esse direito de vir. É podado, vamos dizer assim. Eles não merecem. No sentido que, assim, os espíritos bons podem ir e devem ir a toda parte, justamente para iluminar, né, todos esses ambientes e tentar fazer, ajudar a progressão dos espíritos inferiores. Então, eles vão para os ambientes em que os espíritos inferiores estão, no sentido de tentar ajudar, de socorrer, de orientar, de trazer o bem para esses ambientes, né? Mas os espíritos imperfeitos, ainda em evolução, eles não conseguem ir para os locais onde os bons se reúnem, vamos dizer assim. No sentido porque se eles fossem para lá, eles levariam as suas paixões, suas más inclinações, né? Eles perturbariam vamos dizer, a paz dos espíritos bons, né? Nesse sentido. Então, os espíritos evoluídos, eles podem ir a todas as partes, mas os espíritos em evolução, eles não conseguem ir para todos os locais, tá? Eles têm aí alguns locais. Na verdade, o que eu imagino, e aí a gente pode entrar nessa conversa mais a fundo na turma, eu imagino que não é uma delimitação física, sabe? Daqui você não pode passar. Então eu não posso passar por essa porta porque eu cheguei no mundo dos bons. Não é exatamente isso. Porque o espaço físico no mundo espiritual não é uma coisa que existe como a gente vê, né? E daí eu acho que por isso fica tão difícil pra gente, pelo menos pra mim, imaginar algo do gênero. Mas o que eu entendo é que eles estão em outra vibração, né? Então eles podem estar no mesmo local, poderiam até estar no mesmo local físico, mas eles estão em vibrações diferentes, então eles não se envolvem, tá? Eles não se afetam nesse sentido, né? Porque os bons eles estão numa vibração tão mais alta que os espíritos imperfeitos não conseguem ver, na verdade. Eles não sabem como ver essa vibração tão alta, eles não conseguem enxergar, né? Porque é muito acima da capacidade da evolução deles. Então, não é, eu tendo a não pensar, na verdade, em um ambiente físico, né? Divisão de ambiente físico, ou cidades, espíritos bons, cidades, espíritos ruins, né? Colônias, enfim, como é que se chama. Eu penso, na verdade, que faz muito mais sentido eles
não serem capazes de ver. Então eles nem sabem que existe essa região, então eles poderiam passar por elas e não estar nelas, né, ao mesmo tempo, porque a vibração é muito diferente. Então, é a vibração do espírito que gera e essa capacidade de ir e vir, tá? Então é isso que eu entendo. E outro ponto importante é que a comunicação entre os espíritos, ela não é pela boca, né? Eles não falam, porque como que a gente se comunica? Pela fala. E o que é a fala? É a vibração do ar. Basicamente, o Hamilton mais focado aí nos assuntos físicos consegue explicar melhor, mas a gente está vibrando o ar, a gente respira ar e vibra o ar e solta e transforma o ar pela vibração das cordas vocais em barulho, né? Em barulhos propositais. O espírito não tem corpo, não tem essa vibração de ar. Não é assim que ele se comunica pela transmissão do pensamento, tá? E a transmissão do pensamento, ela é muito nítida. Eu até brinco às vezes. Minha mãe fala: Nossa, Carol, você pensa muito alto, porque eu, na verdade, expresso pelo meu fisionomia aquilo que eu tô pensando, né? Não é o que eu penso alto, mas acho que isso é um exemplo físico de como seria, né? Então, eles transmitem o pensamento por onda pensamento de um espírito por outro. E não há necessidade de mover o ar para isso, tá? Então, a comunicação ela é feita por pensamento. E que ela é feita por pensamento, basicamente não dá para ocultar, porque você não precisa falar claramente aquilo que você está pensando, que na verdade o seu pensamento, o espírito vai aprender, né? Vai reter, vai conseguir se ligar e se conectar ao seu pensamento. Então, assim, o que acontece aqui no mundo físico, né, das pessoas falando uma coisa e pensando outra, a falsidade, o que a gente chama de falsidade, né? E fingindo ser pessoas que elas não são, isso não acontece no mundo dos espíritos, tá? Quando a gente está desencarnado. Isso não se dá. O que se dá, na verdade, é, de novo, os espíritos mais evoluídos, eles podem se tornar invisíveis, né, para os espíritos menos evoluídos, vamos dizer assim. E daí, nesse sentido, eles conseguem bloquear que os espíritos tenham menos evoluídos sem qualquer influência ou interação com eles, tá? Isso é possível, eu imagino que tudo isso se dá, né? O que a gente entende é que tudo isso se dá pela manipulação do princípio cósmico universal, da matéria, né? Que forma o perispírito, então você consegue deixar ele mais denso ou menos denso, que ele é material, com base no quanto você consegue fazer essa manipulação. Então, os espíritos mais evoluídos que têm o espírito normalmente menos denso, vamos dizer assim, né, mais fluídico, eles conseguem ficar invisíveis para a capacidade de ver, de aprender, de percepção que os espíritos menos evoluídos têm. Isso se dá também pelos pensamentos, tá? Então é assim que funciona um pouco. E os espíritos, eles se reconhecem, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui, minha mãe um dia desencarna, eu também. Espero que no mesmo momento, né? É o meu desejo. Mas, enfim. Nós duas estamos no plano espiritual e nós duas conseguimos nos reconhecer. Nós sabemos que a gente conviveu, né, na última vida, a gente sabe quem é cada uma de nós, a gente pode se reencontrar, se for possível. Mas tudo isso depende da nossa evolução, tá? Porque assim que a gente morre, dependendo de quão evoluído você tá, você vai ser recebido pelos seus parentes, queridos, amigos, espíritos afins. Mas se você tiver num grau de evolução mais baixo, você também pode ser recebido por espíritos menos evoluídos, né? Ou até mesmo você pode ter lá seu espírito anjo da guarda, que a gente chama, né? O espírito protetor, ou seus familiares querendo te receber e você muito materializado, muito
encerrado, né, na matéria, não consegue vê-los. Então, a evolução moral é que vai permitir esse reencontro. Ou até mesmo se um espírito, por exemplo, a minha mãe é muito mais evoluída do que eu. Então, ela não faz sentido a gente poderia até se encontrar em algum momento, vamos dizer assim, no plano espiritual, mas a gente está em momentos de evolução diferentes. Então, não faz sentido a gente caminhar junto no plano espiritual nesse momento, né? Porque ela tem missões, enfim, e aprendizados diferentes dos meus. Então, tudo isso depende da evolução. Então, a gente vai estar próximo daqueles que a gente ama, sim, mas dependendo da nossa evolução, e da evolução deles, se ela é a mesma, né? Se elas estão caminhando juntas. Se elas estiverem separadas momentaneamente, a gente vai se afastar um pouco, tá? Mas o que o Livro dos Espíritos fala, ele é até interessante. Ele comenta que a gente vê a nossa vida passada e a gente lê nela como num livro. Então, não só a gente vai relembrar dos nossos dessa nossa última vida, como a gente vai lembrar de todas as outras vidas. A gente vai ler num livro, né? Todas as nossas existências. E não só a minha mãe dessa vida, mas como a minha mãe, talvez da vida anterior, enfim. Que os nossos espíritos, né, simpáticos e afins não necessariamente são só os que a gente teve contato nessa vida, pode ser de vidas anteriores. E daí você vai conseguir identificar essas pessoas e ver a passagem delas da vida para a morte, né? Então é bem claro, não existe possibilidade de você não reconhecer aqueles que foram queridos ou não tão queridos também. A gente continua, mantém a nossa individualidade e a nossa personificação, não sei se esse é o termo bom, mas a nossa quem a gente é, né? E a identificação que a gente faz de nós mesmos e que cada um faz de si mesmo. A gente consegue sim reconhecer, e mesmo que esteja com outra, vamos dizer, parecer, o perispírito esteja, imagina que foi 2 vidas para trás, eu encontrei, sei lá, meu filho. E ele era um menino naquelas 2 vidas para trás e agora é uma senhora, né? Porque na vida anterior ele viveu como mulher e desencarnou como uma senhora. E talvez ele carregue no perispírito a imagem da senhora. Mas assim, não importa a imagem que o perispírito demonstra. É porque a energia, a individualidade de cada um, ela é única, né? Então, eu vou reconhecer o meu filho de 2 vidas atrás nessa senhora que tá se aparecendo para mim como senhora, mas o espírito é o mesmo, então eu consigo reconhecer ele independente da forma física perispiritual, vamos dizer, que ele tá usando, que ele resolveu usar nessa, nesse encontro com a gente, vamos dizer assim, tá? Eu acho que isso fica um pouco confuso, mas ao longo dos nossos, enfim, do curso, dos próximos anos, isso vai cada vez ficar mais claro. Porque o perispírito, ele é completamente moldável. A gente já comentou sobre isso. Então, eu posso moldar para parecer como eu quiser. E se eu tiver essa capacidade, se eu tiver esse discernimento e essa intenção, eu consigo moldar. Tanto que alguns espíritos menos evoluídos costumam moldar o perispírito para parecer mais animalesco, para assustar os espíritos, né? Também em sofrimento, enfim, para usar o poder sobre eles, enfim. Tem alguns relatos desse tipo. Mas eu posso moldar também meu espírito para, por exemplo, eu vou reencontrar alguém de uma vida passada, eu quero que ele me reconheça e ele tá um pouco mais materializado, eu posso moldar meu perispírito para parecer com quem ele me conhecia naquela vida, né? Então, para que ele me reconheça. Mas isso não é uma necessidade, né? É uma necessidade para quem está mais materializado. Mas quanto mais evoluído você é, menos importa a forma do seu perispírito e mais importa quem você é. E você reconhece a pessoa independente da forma que ela está. Você sabe quem ela é pela energia que ela emana. Tá? Mais um pouco mais sobre isso.
E tudo isso, de novo, sempre vai depender da sua evolução, tá? Então, no meu exemplo de reencontrar minha mãe, imagina que minha mãe é essa pessoinha aqui com a cabecinha cortada, né? A última lá no degrau, e eu sou essa pessoa aqui, a primeira no degrau, né? No degrau mais baixo. A gente está muito distante, por exemplo, nesse meu exemplo, na evolução. Então, como eu falei, ela tem outras atividades, outras missões, outros aprendizados, ela está num outro caminho, que é distante do meu. E eu tô aqui, né, embaixo, ainda muito longe. Então, assim, ela pode ocorrer o reencontro, né, que a gente está falando de reencontro, pode, ela pode vir, né, falar comigo, falar, olha, que bom, né, que você continua evoluindo tal, e algo mais pontual, assim. Mas, como a gente falou lá no comecinho, os espíritos se unem pelos objetivos e pelo desenvolvimento, né, pela hierarquia, vamos dizer assim. Então, eu não consigo estar com ela porque ela talvez venha me ajudar, mas eu não consigo ajudá-la, vamos dizer assim, né? Então, aqui a gente tá vendo que quem tá mais para cima tá ajudando quem tá mais embaixo. Então, até eu conseguir chegar na evolução que ela tá, eu tenho aí alguns degraus no meio do caminho para isso. E, e daí ela pode vir me ajudar, mas em algum momento a gente não. Ela tem que seguir a vida dela também, ela tem que seguir evoluindo, né? A gente já comentou que a evolução nunca cessa, tá? Nunca muda-se, nunca para e nunca regride-se. Então, a evolução ela é constante no mundo. O mundo está em eterno movimento. O universo como um todo. E os espíritos também. Então, eu, nesse degrau que eu tô, eu não consigo mais voltar. Eu não consigo perder nenhum aprendizado que eu já aprendi. Isso não existe, tá? Mas eu consigo ficar praticamente estacionado, vamos dizer assim, pela minha teimosia ou por alguma coisa, por um tempo longo, muito longo, mas ele nunca é infinito, tá? Em algum momento eu vou perceber que chega, que eu não quero mais ficar parado nesse degrau de baixo, porque não tem mais ninguém que eu amo lá, todo mundo subiu, tá todo mundo mais feliz, todo mundo pleno e eu lá sofrendo no degrau de baixo. Então, eu vou buscar a minha evolução. É uma lei universal a evolução. E ela é obrigatória. Ela é obrigatória no sentido que não tem como. Em algum momento você vai sentir a necessidade de evoluir, de melhorar, de se tornar uma pessoa melhor, tá? Mesmo os menos, né? Quanto mais teimoso, assim, talvez mais tempo você fique praticamente estacionado, mas não significa que você não vai evoluir, tá? Em algum momento você vai sentir essa necessidade, você vai olhar ao redor e vai falar: quanto tempo que eu tô aqui parado, sofrendo, e as pessoas, todo mundo que eu encontrei, estão tão mais evoluídos e tão mais felizes, tão mais plenos do que eu, tá? Então isso realmente acontece. Em algum momento eu conseguirei, vamos dizer assim, chegar no degrau que a minha mãe tá, e talvez ela já esteja mais degraus para cima, talvez em algum momento ela também reduziu a velocidade de evolução, ou nós duas vamos chegar no patamar mais evoluído juntas, né? Enfim, mas é extremamente importante entender que a evolução de cada um ela se dá em momentos diferentes, em velocidades diferentes, mas que a evolução se dá. Então, todos vamos nos tornar espíritos perfeitos, dependendo mais ou menos tempo do nosso ímpeto, da nossa vontade, da nossa capacidade de aprendizado, tá bom? E daí, uma segunda parte desse capítulo, uma outra parte desse capítulo, ele fala sobre a relação de simpatia e antipatia entre os espíritos. E sobre metades eternas. E com relação a metades eternas, eu até coloquei um traço aí, porque é bem enfático e é bem claro, assim, que não existe metades eternas, tá? Você não tem um espírito afim único, uma metade da sua laranja, né, como fala a música, ou espíritos que são destinados a ficarem juntos pela eternidade. Não existe isso. Isso não existe, tá bom?
O que existe sim, existe simpatia, antipatia entre os espíritos. A antipatia ela é temporária e a simpatia ela é infinita, tá? Então, no sentido que quando o espírito é menos evoluído, ainda tá, né, no progresso, ainda na sua evolução, ele pode ter alguns problemas em algumas passagens da sua vida, ou enfim. E ele criar inimizades, criar, né, ter alguém que, por exemplo, prejudicou ele, matou, enfim. E isso vai se tornar um espírito antipático para ele. Mas à medida que ele for evoluindo, ele vai entender, vai perdoar, e vai entender que aquele espírito só fez aquilo por inferioridade, por não saber como fazer melhor, né? Porque não saber que o bem é tão bom, vamos dizer assim, né? E então ele vai ter pena, vai ter dó desse espírito e não vai ter mais raiva, ele vai substituindo esse sentimento, né? E daí o ódio que ele sentiu por esse espírito, ele se transforma. Ele se transforma na pena, na dó, no querer ajudar, entender que o que ele fez, na verdade, foi até, como a gente até comentou em alguma outra aula atrás, né? Você tem que agradecer aos seus inimigos, né? Porque eles que te ajudam, eles são o pão de cada dia que a gente pede, né? No aprendizado aí na nossa evolução. Então, você vai entender que tudo aquilo era um grãozinho de areia, né? Aquela dificuldade dentro da imensidão da nossa vida. E aquela dificuldade que aquele espírito te gerou, ela foi, na verdade, extremamente positiva para sua evolução. É ela que te impulsionou a crescer, a se tornar uma pessoa melhor. Então, as antipatias, elas se tornam afeições ao longo do tempo, e à medida que a gente consegue realmente a máxima de Jesus fazer, que é amar aos todos, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, essas antipatias, elas vão sumir, elas tendem a sumir e se tornar simpatias, porque em algum momento a gente vai entender que o amor é o caminho e que não adianta não amar alguém, né? E qualquer prejuízo, se você foi prejudicado de qualquer forma, foi por uma inferioridade daquela pessoa, porque ela não sabia, e em um momento ela vai evoluir, ela vai saber, vai se arrepender e vai pedir perdão e vai tentar reverter isso tudo, né? Tentar amenizar todos os maus que ela causou e, enfim, recompensar, né? Então, tudo isso acaba. Então, a gente não vai ter nunca, para sempre, uma antipatia, tá? Enfim, claro. E com relação às metades eternas, outro item que esse capítulo comenta é que alguns espíritos, né, tiveram algumas comunicações espíritas que comentavam da metade. Esse espírito é minha alma gêmea, alguma coisa assim. E o que os espíritos informam no livro dos espíritos é que se teve alguma coisa disso, foram espíritos ainda imperfeitos, tá? Que eles tinham uma simpatia muito grande por um espírito específico, e eles imaginavam, entendiam que aquilo era que eles para sempre teriam essa simpatia especial por aquele único espírito, e não é. E a gente vai ter simpatia por todos, tá? E para finalizar aqui, só para uma passagem assim, todos os espíritos que hoje não são simpáticos entre si no futuro serão. Então não importa quais as desavenças que a gente tenha hoje, no futuro é uma certeza que a gente vai todos vamos ser amigos, né? E não de um só, mas de todos os espíritos, uma grande família espiritual, tá? E isso conforme a nossa evolução, a gente vai chegando nesse nível. E é isso, gente. Muito obrigada. Dúvidas podem mandar aqui, mandar no grupo, no WhatsApp, ou a gente conversa à noite sobre isso. Obrigada, até mais. Beijinhos para todos. Que todos estejam bem.